Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Mãe é morta pelo ex-namorado da filha tentando impedir que a adolescente de 15 anos fosse esfaqueada, mas ela também foi atingida. Foi enterrada hoje a mulher de 53 anos que morreu após inalar fumaça de pneus queimados nas manifestações da última sexta-feira. 7 pessoas são presas por suspeita de traficar drogas no sul de Minas. Assaltante invade casa, cai do telhado e precisa ser socorrido pelo SAMU. Aumenta o número de roubo de motos em Belo Horizonte. Decisão inédita da Justiça do Trabalho determina que a Samarco pague indenização à esposa e à mãe de vítima da barragem de Fundão, em Mariana. E hoje temos um alerta contra o uso perigoso de cerol ao soltar papagaios. Lei Lucas já está em vigor, mas escolas não estão preparadas para prestar atendimento médico de emergência aos estudantes. Não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a causa da morte de Edi Alves Guimarães, de 53 anos, que estava dentro de um ônibus que passava em frente a um protesto na Pampulha na semana passada. Edi inalou muita fumaça e foi socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu na tarde dessa segunda-feira. Hoje, familiares e amigos se despediram da mulher, que deixou 8 filhos. No velório, abalados, familiares e amigos preferiram não gravar entrevistas. Edi Alves Guimarães tinha 53 anos, era casada e mãe de 8 filhos. Ela estava internada em estado grave havia 4 dias após inalar uma grande quantidade de fumaça tóxica. Edi, que morava aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, estava dentro de um ônibus a caminho do trabalho na capital, quando o coletivo foi obrigado a parar diante de uma manifestação. O protesto foi na manhã do dia 14 de junho, na Avenida Antônio Carlos, na Pampulha, próximo à entrada do campus da UFMG. Manifestantes atearam fogo em pneus. Edi foi socorrida e levada para o Hospital Risoleta Neves, na capital, mas durante o percurso teria sofrido 2 paradas cardiorrespiratórias. Este advogado acha prematuro apontar responsáveis que possam responder pelo que aconteceu, uma vez que o inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar o caso está em curso, mas ele aponta que o Estado não garantiu o direito à segurança da dona Edi. A partir do momento que as pessoas colocam fogo em pneus, fecham vias, isso aí está extrapolando um pouco aí o limite da manifestação. De outro lado, o resultado aí para a senhora Edi, que foi o resultado morte, né? A gente tem um direito fundamental à vida atacado, sem contar o direito à segurança também. E em relação a isso aí, nessa ótica constitucional, o Estado, aí sem falar no resultado de inquérito e outra coisa que vão apontar os outros responsáveis, o Estado ele é responsável no sentido de que ele teria que garantir a senhora Edi a segurança. O inquérito da Polícia Civil, que pode apontar responsáveis individuais ou coletivos, deve ficar pronto em 30 dias. E nós temos uma informação nova sobre esse assunto, gente. Segundo o Hospital Risoleta Neves, Edi Alves Guimarães não morreu por inalar monóxido de carbono presente na fumaça, e sim por doenças cardíaca e neurológica. E uma mulher morreu enquanto tentava defender a filha no momento em que ela era esfaqueada pelo ex-namorado dela. Segundo a polícia, Letícia Silva, de apenas 15 anos, tinha registrado um boletim de ocorrência contra o rapaz há menos de um mês. O corpo de Rosa Vina dos Santos, de 52 anos, foi enterrado na tarde de hoje. Segundo a Polícia Militar, o rapaz veio até a casa de Letícia no fim da tarde desta segunda-feira. Ele chamou no portão, entrou na residência ao pedir um copo d'água e lá dentro ele arrancou a faca. Agrediu Letícia e nesse instante a mãe da jovem, Dona Rosa, interveio na briga. Naquele momento ela foi esfaqueada. A mulher ainda saiu correndo aqui para o lado de fora pedindo socorro, mas caiu ainda no portão e faleceu. O autor, após o fato, ele evadiu para o matagal e tentou o autoextermínio, o suicídio, penetrando a faca em seu abdômen. Após isso, o autor ele acionou seus pais,
via telefone, tá ok? Eles deslocaram até o local, os pais, e para prestar o socorro, eles pararam uma viatura que também estava em deslocamento para a cidade de Delfim Moreira, estava ainda na rodovia. A viatura realizou a prisão do autor e o conduziu até o Hospital Escora para o atendimento médico. Seu Benedito é o irmão mais velho de Rosa. Ele não consegue acreditar no que aconteceu. Tá tudo chocado. Eu não estou acreditando no que aconteceu. Ainda de acordo com a polícia, há menos de um mês, Letícia fez um boletim de ocorrência contra o ex-namorado. Letícia Silva e o ex-namorado, cujo nome não foi informado, foram operados e, segundo o tenente Danilo Freitas, que nós ouvimos na reportagem, eles estão estáveis. Uma denúncia levou a PM a prender um falso policial civil na noite de ontem no bairro Goiânia, região nordeste de BH. No interior da casa de José Eustáquio Menezes Júnior, os militares encontraram um diploma falso de pós-graduação em psicologia, identidades funcionais de polícia civil e uma arma de pressão do tipo airsoft. Segundo a polícia, ele seduzia as mulheres, pedia dinheiro e oferecia vagas de emprego e ainda facilidades em concursos. 7 pessoas são presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. A Polícia Civil fez uma operação contra o tráfico de drogas nesta terça-feira em Pouso Alegre. Antes do dia clarear, cerca de 30 policiais se reuniram na delegacia. O objetivo era cumprir 7 mandados de busca e apreensão e de prisão. Os alvos eram em 5 bairros da cidade. As equipes saíram em comboio e logo se dividiram. Um dos alvos morava nesta casa, do bairro Jardim Noronha. Outro alvo dos policiais foi nesta residência, no bairro Recanto dos Fernandes. 7 pessoas foram presas, entre elas uma mulher. Em um dos alvos, na região do bairro São João, a polícia apreendeu 6 quilos de maconha e aproximadamente R$5 mil em dinheiro, além de celulares e uma balança de precisão. A investigação teve início no ano passado, após a prisão de um homem ligado ao tráfico de drogas na região do bairro São João. É muito importante que a sociedade ela se conscientize que a droga ela é o ponto inicial para vários outros crimes. Não apenas por parte do usuário, mas porque a droga ela gera recurso para compra de armas para um assalto. Então ela é um motor ali, para uma engrenagem para vários outros crimes aqui na nossa região. Um homem tentou invadir uma casa ontem à noite aqui na capital e caiu do telhado. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu na rua Pouso Alegre, no bairro Serra, região Centro-Sul. A residência está vazia e também à venda. Populares escutaram gemidos de dor vindos de dentro da casa e chamaram a polícia. William Ribeiro Gonçalves, de 36 anos, sofreu várias fraturas e foi encaminhado para o Hospital João 23. O número de roubos de motos assusta motociclistas nos primeiros 4 meses do ano. Foram 669 ocorrências. Inclusive, gente, um telespectador nos enviou um vídeo pelo Bandzap mostrando uma moto que foi depenada num estacionamento de rua exclusivo para motos ali no bairro Santa Efigênia, que fica na região leste aqui da capital. E eu aproveito para repetir para você aí o nosso Bandzap. Anote, por favor, para você também nos contar os problemas que tem enfrentado aqui na capital ou mesmo no interior. Nosso número é o 31 99 772 7663. Claro que nós fomos apurar essa história e ouvimos relatos muito sérios. Acompanhe. Este homem não quer ser identificado porque tem medo. Ele trabalha como promotor de vendas e diariamente tem que deixar a moto estacionada na rua Professor Otaviano Almeida, no bairro Santa Efigênia. Tinha que deixar, porque a moto dele foi roubada. Eu comprei a moto para pagar de 30 prestações, entendeu? Fiquei praticamente quase 3 anos para pagar a moto, eu não consegui pagar. Minha sorte é que eu fiz seguro esse ano, entendeu? Mas mais por causa da questão de acidente, que moto tem muito acidente, eu nem imaginava que iria roubar, né? Ele conta que poucos dias depois de ter sua moto roubada, um amigo também teve. E após mais alguns dias, outro colega chegou e encontrou a moto dele deste jeito, sem as rodas e escorada por um pedaço de madeira. Isso acontece sempre, todo cotidiano, todos os dias praticamente tem um furto ali. No local exato onde os roubos aconteceram, a sensação de quem trabalha e tem que estacionar ali é de insegurança e impotência. Infelizmente acontece muito aqui nessa região aqui de furto, né?
ter furto de motocicleta, de capacete que o pessoal deixa nas motos, mas acontece muito, a gente ouve muito falar. Sempre paro aqui e sempre estou presenciando roubo aqui. Eu mesmo já vi 3 motos sendo roubadas aqui. Tá perigoso mesmo, todo dia tá roubando aí uma roda aí, tirando roda de motoca aí, ó. É uma situação muito frustrante. A gente fica à mercê, né, da bandidagem. É muito perigoso mesmo, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar bem atento. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que de janeiro a abril do ano passado, 752 motocicletas foram furtadas em Belo Horizonte. No mesmo período de 2019, foram 83 ocorrências a menos. A poucos metros do local há uma base móvel da PM, mas nem isso intimida a ação dos bandidos. A base móvel, ela chega lá às 2 horas da tarde, portanto que a minha moto foi furtada 10 horas da manhã, entendeu? Por volta de 10 horas, 11 horas da manhã. Bandido, quem for, tiver que chegar a mexer nas motos, vai mexer e não tem nada que impeça, não. Por meio de nota, a PM disse que realiza operações diárias 24 horas por dia no combate à criminalidade em toda a capital. Especificamente sobre as motos, há fiscalizações, tanto dos veículos quanto dos condutores, e que o registro de crimes com motos vem diminuindo. Um homem foi preso tentando se passar por vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho para receber o aluguel social e o benefício mensal pagos pela mineradora. Segundo a Polícia Civil, ele alegava que possuía um terreno a 90 metros da área atingida pela lama. A fraude, aliás, gente, me desculpe, foi descoberta porque a proprietária do lote já havia solicitado os pagamentos solicitados aí por ela. Segundo os investigadores, esse suspeito ainda teria vendido um terreno que não era dele e sublocou um imóvel cedido pela Vale por moradia temporária. O Ministério Público e a Defensoria Pública pediram que a Vale seja condenada a pagar indenizações no valor mínimo de 2 bilhões de reais para os atingidos pela situação de instabilidade da barragem B3/B4, que fica em Macacos, na cidade de Nova Lima, na Grande BH. Essa barragem está no nível máximo de risco de rompimento. A Vale pode ser condenada a pagar pelos danos patrimoniais, morais, coletivos e individuais e ainda por danos sociais causados à população. No processo também consta que a mineradora deverá custear a contratação de assessorias técnicas e uma auditoria externa para os atingidos. A Vale nos informou que ainda não tem conhecimento dessa ação. Decisão inédita da Justiça do Trabalho determina que a Samarco pague uma dupla indenização a parentes de vítima do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central do estado. A tragédia aconteceu em novembro de 2015 e deixou 19 mortos. A mineradora já foi condenada a pagar indenização por danos morais para a esposa dessa vítima, que morreu na tragédia, e agora terá que pagar também à mãe dele, porque, segundo o tribunal, ela tem direito à indenização, mesmo não sendo dependente financeira do filho. O valor total pago a essa família já chega a R$ 2.150.000. E em Brumadinho, na Grande BH, continuam as buscas pelos corpos das vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale. Hoje, a Defesa Civil realizou aí um teste de evacuação no local para testar a capacidade de ação dos bombeiros, que estão trabalhando por lá. Os de busca em Brumadinho continuam mobilizando bombeiros militares e trabalhadores que atuam nas escavações. Eles ainda estão rodeados por 2 barragens que, se romperem, podem colocar em risco a vida de mais de 400 pessoas. O Corpo de Bombeiros tentou viabilizar uma forma de retirar as pessoas da zona quente caso houvesse alguma possibilidade de rompimento da barragem B6. Só que essa barragem é monitorada diariamente, não tem risco de rompimento, é apenas um teste nosso para ver a nossa capacidade de sair do local e também retirar os operários. Uma das barragens é a B6, que fica bem acima dos trabalhos de busca, ao lado da que se rompeu. A outra é a de Menezes 2, que está próxima dali e, em caso de colapso, pode espalhar detritos onde os trabalhadores estão. Às 10 horas em ponto, as sirenes tocaram. Ao ouvir o alarme, os mais de 400 trabalhadores e bombeiros se dirigiram aos 26 pontos de encontro espalhados pelo terreno. As máquinas e todo o trabalho foram paralisados.
Desta vez, a comunidade não foi envolvida na simulação porque não há possibilidade de os rejeitos chegarem até ela. Do toque da sirene até a chegada da última pessoa ao ponto de encontro, foram 12 minutos de simulação. De acordo com a Defesa Civil, tempo suficiente para que as pessoas que estão trabalhando aqui no Córrego do Feijão possam se salvar no caso de um novo possível rompimento de barragem. Resultado satisfatório? Satisfatório. Um trabalho muito bem feito a duas mãos, vamos dizer assim, né? Tanto da Defesa Civil como do Bombeiro Militar, que realmente se debruçaram semanas antes desse evento para traçar estratégias, para fazer o melhor planejamento. Apenas uma das sirenes não tocou conforme o previsto, o que será revisto a partir de agora pelas autoridades que acompanharam o simulado. Para a Defesa Civil, as ações vão continuar garantindo a segurança do pessoal que realiza as buscas. A todo momento houve uma preocupação aqui no campo, o bombeiro a todo momento se cercou de todos os aspectos de segurança para dar segurança a quem está trabalhando. Quem presta segurança tem que ter segurança. E veja a seguir um alerta sobre os perigos do uso do cerol e da linha chilena ao soltar papagaio. Em Belo Horizonte é proibido. Nessa época do ano, quando temos céu limpo e mais vento, a meninada gosta de soltar papagaio. A cena é bonita de se ver, mas pode ser perigosa também. Quem usa linhas com cerol está colocando em risco a vida principalmente de motociclistas. Hoje em dia, o Anderson trabalha normalmente em sua oficina no bairro IP, região nordeste de Belo Horizonte. Mas essa história poderia ser bem diferente. Quase não dá para ver a cicatriz, mas há 3 anos o mecânico teve um corte profundo no pescoço, causado por uma linha com cerol. Graças a Deus eu consegui parar a moto. No que eu consegui parar a moto, eu peguei uma flanela, pus no local onde fez um cortezinho. Pus a flanela, passei um cinto, tirei o cinto da calça, coloquei no local e consegui ir para o hospital. Foram 15 pontos e muitos dias de repouso. Foi muito grande o susto, tanto para mim quanto para a família também, né? E os médicos chegaram a falar sobre a gravidade, se tivesse cortado mais um pouco? Falou que se tivesse pouquíssima coisa, que tivesse profundidade mais, poderia ir a óbito, sim. E este tipo de acidente não para. Só neste ano aqui em Belo Horizonte, 6 pessoas foram atendidas no Hospital João 23 por causa de ferimentos causados por linhas cortantes. E nesta época do ano, a atenção precisa ser redobrada. Devido ao recesso escolar e o nosso clima ser propício, né? Essa época do ano tem muito vento, a tendência agora do pessoal soltar mais a pipa, o papagaio, aumenta muito, né? E como a brincadeira consiste em você cortar a linha, né, a pipa do seu adversário, o pessoal tende a utilizar mais essas linhas com cerol para poder ter êxito nessa brincadeira. A grande preocupação sempre foi com o cerol, uma mistura caseira feita basicamente com cacos de vidro e cola. Mas nos últimos anos, um outro tipo de linha cortante tem chamado a atenção. Esta colorida aí é a linha chilena. O óxido de alumínio e o pó de quartzo. E isso proporciona um poder de corte 4 vezes maior do que a linha tradicional feita por caco de vidro, né? O cerol tradicional. Uma demonstração feita pelo soldado baliza mostra os estragos que podem ser causados pela linha chilena. As principais vítimas são os motociclistas. Por isso, alguns itens de segurança são essenciais. O mais comum é esta antena aí. Ela é bem simples, pode ser instalada em casa. Nesta loja, são vendidas em média 30 antenas por mês, mas esta proteção de pescoço tem sido a preferida dos motociclistas. Esse, inclusive, já está com alguns cortes, né? Correto, essa foi uma demonstração que a gente fez, a gente utilizou uma linha que está aí no mercado aí, então a gente fez um corte, né, com a própria linha para demonstrar que realmente ele faz a proteção dele, tá? O corte foi profundo, não atingiu nada na pessoa, né? Para evitar maiores problemas, é importante a conscientização. Os pais precisam estar atentos e orientar os filhos. Soltar pipa com cerol é proibido em Belo Horizonte desde 1996. O pai ele pode ser responsabilizado, então o representante dessa criança ele vai ser responsabilizado. Então fica um alerta para os pais das crianças estarem observando aí o material com que as crianças estão brincando, fabricando as próprias pipas, né? Ela pode realmente chegar a matar.
Ô, gente, o uso do cerol da linha chilena é crime e a pena de detenção pode ser de 3 meses a 1 ano. Isso se o fato não constituir aí um crime ainda mais grave, como o de morte, por exemplo. Crianças e adolescentes que forem flagrados usando o produto podem ser apreendidos e encaminhados às autoridades competentes. O feriado de Corpus Christi é estímulo para viajar e descansar, claro, mas, sobretudo, é um momento religioso importante para os católicos. Nosso colunista Paulo Navarro traz mais detalhes sobre essa festa religiosa. Olá, chegou mais um feriado, principalmente para os católicos, mas também para quem gosta de cores e beleza. Estamos falando do Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo. É uma festa tradicional e que veio de Portugal. Cai na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade e no domingo seguinte ao de Pentecostes. Complicou muito? Eu explico. É uma festa de guarda, uma obrigatória Santa Missa. Uma festa para celebrar Cristo. E como é que celebramos Cristo? Seu corpo e seu sangue. Orando, rezando, refletindo, pensando no bem que Cristo fez e nos recomendou fazer. Amai-vos uns aos outros. Deseje ao próximo o que deseja a si mesmo. Simples e, ao mesmo tempo, difícil. Como moldura de todos estes nobres sentimentos, temos as procissões, principalmente nas cidades históricas. Ruas cobertas por tapetes em cores alegres, tapetes feitos com serragem de flores. Um desejo? Que sejamos ruas e pontes para o outro, pontes alegres e coloridas, fortes e lindas como o corpo de Cristo. Amém. Confira no próximo bloco. Lei Lucas já está em vigor, mas muitas escolas não estão preparadas para prestar atendimento médico de emergência aos estudantes. O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, prestou depoimento hoje de manhã na sede da Polícia Federal no bairro Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. Nós vamos conversar agora com o repórter André Salles, que tem mais informações. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Pois é, essa operação, então, e essa oitiva, né, ao presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, é um desdobramento da Operação Escobar. E essa operação que no início do mês acabou resultando na prisão de 4 pessoas, 2 advogados e 2 agentes da Polícia Federal, inclusive 2 dessas pessoas, né, um agente e um advogado, conselheiros do Cruzeiro. Então, essa investigação analisa alguns documentos sigilosos da Polícia Federal que acabaram vazando aí para alguns advogados, enfim. O Wagner Pires de Sá permaneceu por volta de 2 horas, né, lá na Polícia Federal e na saída perguntaram, né, se esses advogados teriam prestado algum tipo de trabalho ao Cruzeiro, enfim. Ele se limitou a dizer que inúmeros advogados prestam serviços ao clube. Eu volto com você, Inácia. Tá certo, obrigada, viu, André? Nosso próximo assunto é que as escolas públicas e privadas precisam se adequar à Lei Lucas, que já está em vigor e que exige a prestação de atendimento médico de emergência por profissionais da própria escola previamente treinados. As escolas públicas deverão recorrer ao treinamento dado pelos bombeiros e as escolas privadas às empresas especializadas. Em um ambiente escolar, a educação vai além da transmissão de conteúdo de uma determinada matéria. Dentro de uma escola, a cidadania e o convívio saudável promovem o desenvolvimento de dignidade e ampliação de horizontes. Uma lei que entrou em vigor em abril deste ano faz com que o ambiente escolar também conte com professores e funcionários capacitados em primeiros socorros. Este colégio em Belo Horizonte já colocou em prática o que determina a lei. Aqui nessa escola nós trabalhamos com aproximadamente de 15% a 20% dos colaboradores da escola. Tem duração de 8 horas e nós não falamos somente com relação à desobstrução. Falamos também de fraturas, quedas, hemorragias, desmaio, convulsão. Alzira viu no treinamento que uma simples ação pode salvar uma vida. Neste primeiro momento, ele pode salvar vidas. Não só salvar vidas, mas também evitar problemas muito sérios. Seja uma fratura, né, que vão deixar paraplégicos, tetraplégicos. Por quê? Porque não souberam socorrer. Né? Então, como o nosso tenente Jefferson nos explicou, é muito importante esse primeiro momento, manter a calma e agir corretamente. E a gente se coloca também no lugar dos pais, né? Eu acho que nesse momento é o momento da gente pensar nessa empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E de pensar como eles se sentem também sabendo que os filhos estão bem cuidados aqui na escola conosco. Mais do que uma ação técnica, um gesto de amor, Andréia foi surpreendida fora do ambiente de trabalho. Eu estava num fim de semana, num restaurante, e
presenciei uma situação que uma pessoa estava realmente engasgada e pude ajudar. Então, eu acho assim que a sensação melhor a partir desse treinamento é realmente pensar, né, que você pode ajudar as pessoas. A lei foi motivada após o garoto Lucas, de 10 anos, morrer engasgado durante um lanche num passeio da escola em setembro de 2017 em Campinas, interior de São Paulo. Segundo os familiares do Lucas, ele não recebeu os primeiros socorros que poderiam ter salvado a vida do garoto. Bastaria esta simples ação. Na altura da criança, você vai posicionar, coloquei o punho no intervalo entre o umbigo e o início da costela, coloquei o punho fechado, com a outra mão sobre o punho, vou pressionar para dentro e para cima. E vou fazer esse procedimento até a vítima desobstruir. Não é necessário que as pessoas esperem uma tragédia acontecer para poder atuar de forma preventiva. O Corpo de Bombeiros, ele atua muito nessa parte preventiva. A educação levada, o treinamento às pessoas, ainda mais nesse ambiente escolar, é suficiente para que elas sejam treinadas e capacitadas para salvar vidas. De acordo com este advogado, a Lei Lucas ainda precisa de algumas adequações, como, por exemplo, determinar o número necessário de funcionários capacitados de acordo com o número de alunos, entre outros ajustes. Ele chama atenção para a importância da conscientização dos pais sobre o assunto. Um dos requisitos da lei é que a escola que tem a certificação tem que manter essa certificação visível, inclusive com os nomes dos professores que fizeram a capacitação. Então, os pais têm que exigir isso, exigir que as escolas se adaptem a essa nova legislação, porque isso traz uma segurança para o próprio filho. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação disse que algumas ações de capacitação dos profissionais da rede estadual já estão sendo planejadas em parceria com o Corpo de Bombeiros. As escolas estaduais também têm autonomia para desenvolver projetos com outros parceiros. Já a Secretaria Municipal de Educação nos informou que está negociando com o Corpo de Bombeiros para fechar uma parceria para a realização desses treinamentos e que uma lei municipal de 2013 já orienta as escolas sobre como agir em caso de acidentes. Casos leves são encaminhados ao centro de saúde e os graves vão para a UPA ou então para o Hospital João 23. Já o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais ainda não nos retornou, explicando como a adequação à Lei Lucas está sendo feita na rede privada. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de Minas Gerais. Até lá e boa noite.